Oi? Não me ouviu? Sim. O pessoal daqui pergunta se quiser ficar pertinho não tem também, tá? Ele tá sozinho. Vai separar, vai esse espaço vai poder ajudar mais. O pessoal tá dando pra ouvir, tá? Não baixa. Também tô achando. Oi, som. Bom, pessoal, a enfermeira ela vai fazer uma, né, ela vai contar uma historinha, né, bem simples, né, a nossa simplicidade é o nosso foco, tá? É uma historinha bem simples, né, desenvolvida pelos membros da equipe. Nós mesmos criamos o início, o meio e o fim, as conversas, tá, os diálogos que vocês vão ouvir, foi tudo criado por nós. Nós chegamos com a questão da vocação religiosa, né, no caso das freiras. Né? Então vamos ver se a gente faz o nosso melhor. Numa pequena cidade morava uma menina chamada Sara, que morava com sua mãe, seu irmão e seu pai, que tinha morrido vítima do vício do cigarro há não muito tempo. Todos iam sofrendo com o luto causado pela ausência daquele que sustentava a humilde família. O sofrimento mora com Sara, que com apenas 12 anos tinha que conviver com a adolescência conturbada do irmão, que com apenas 17 anos convivia em festas com os amigos. Juninho! Juninho! E é, mano? Vou sair, mano, dar uma olhada. Pra onde? Qualquer canção, não quero ficar em casa. Espera aí, você vai de roupa que aí, não. Vai lá. Ei, mas sair ali com a galera pra cuidar. Lá. Abandonava sua irmã sozinha com a mãe, que vivia em um quarto sem janela, que aumentava ainda mais a tristeza de saber que a doença, por não ter sido tratada no início, se proliferou e a cura já não era possível. Sara ficava fraca, ela se desgastava muito, pois todos os fazeres de casa ficavam sob sua responsabilidade. Nada estava ao seu favor: casa, escola, irmão problemático, mãe doente, tudo era muito difícil de compreender. Sara perdeu boa parte da sua infância, mas essa não foi a sua maior perda. Em um dia na escola, ela recebeu de sua professora a notícia da morte de sua mãe. Naquele momento, a própria menina não perdia apenas a mãe, mas também toda a sua pouca crença em Deus. Tá bom, Sara, se aquece. Sara, vamos ali fora, eu preciso falar com você. Os dias foram passando e a tristeza cada vez mais perceptível, a rotina cada vez mais evidente. Ia de casa para a escola e nos finais de semana ficava em casa cuidando de tudo, enquanto seu irmão continuava em uma vida desenfreada. Festas, mulheres, bebidas, era comum a ingênua menina presenciar cenas indesejáveis em sua casa. Que sem a ausência do pai e da mãe para proibir as festinhas do irmão, que imaginava que ela ficava feliz com a mesada recebida, fruto da aposentadoria deixada do pai. Um certo dia, quando Sara voltava para casa, foi surpreendida por um jovem que já observava há um tempo e percebia que a menina não sorria, não brincava, não conversava. Ele, como um jovem cristão, não concordou com essa situação e fez o seguinte convite: Espere aí. Foi, é você? Aqui eu estou falando de você e você é muito preocupado. Sim, mas quem é você? Desculpe, meu nome é João. Meu nome é João, faço parte da comunidade de discapacidade e queria fazer um convite de você, qualquer dia desses, participar da missa. Eles vieram conversando até a casa da menina. Ela mais ouvia do que falava, porque ao ser surpreendida pelo rapaz, o medo deu lugar à curiosidade. No final da caminhada, o jovem abriu os braços e olhou fixamente. Nesse momento, Sara ficou parada em frente ao meu, perplexa, tentando lembrar a última vez que tinha sido abraçada.
Logo após, ela abraçou bem firme, com toda a força, demonstrando assim toda a sua carência. Nesse momento, sem perceber, Sara disse sim ao convite para participar da Santa Missa. Nesse dia, a homilia feita pelo padre foi justamente as dificuldades de crer, que se encaixava perfeitamente na situação vivida pela jovem. Na hora da comunhão, seu amigo explicou que para receber o corpo de Cristo era necessário ter o sacramento da Eucaristia. Sara tinha apenas o batismo e não sabia nada, porque a igreja não frequentava. Ela se sentiu acolhida por todos que ali estavam. Sentiu sensações que não eram possíveis na escola nem em casa. A vontade de voltar foi muito grande. A jovem passou a frequentar a igreja, não por causa de Deus, mas sim pelas pessoas, pelos amigos que ele estava fazendo. O tempo foi passando e Sara, agora com 15 anos, fez a primeira comunhão. Mesmo com muitos questionamentos sobre as evidências da existência de Deus, sempre Sara via uma freira, né, na televisão, no encontro de catequese, na igreja. Ficava se perguntando por que sempre usava as mesmas roupas. Um dia, após a missa, ela não conteve a curiosidade. Falou a uma freira que participava da celebração. Irmão, com licença? Sim, pode falar. Irmão, eu tenho várias dúvidas sobre os filhos. Você a senhora pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar. Como se chama? Meu nome é Sara. Por que não quer passar um dia conosco nessa hora na nossa casa? Será bem-vinda. Pode. Elas conversaram por um tempo, né? Eis que surgiu outro convite. Sara foi convidada a presenciar todo o dia a dia de uma religiosa. Na semana seguinte, no dia combinado, foi até uma grande casa, com muros altos, ali na cidade mesmo. Sempre quis saber o que tinha atrás daquele portão tão bonito. Todos viam, mas poucos sabiam que ali era um convento. A jovem sentia uma paz que nunca havia sentido antes. Lembrava do seu irmão, da sua mãe, algumas poucas lembranças que restavam do seu pai. E mais uma vez a curiosidade tomou conta da menina, que tudo queria saber. Fez mais perguntas em um dia de convento do que em um ano na escola. Tudo aquilo era novo, era bonito, era simples, mas ela só conseguia sentir aqueles que os olhos conseguiam ver. No início da tarde, a freira, já sua amiga, fez o seguinte convite. E conosco no hospital também, tem que ficar com doentes. Vai gostar de estar com doentes. Algumas delas iam ao hospital e queriam que a jovem as acompanhasse. A moça ficou em dúvida porque não tinha boas lembranças de hospitais, por acompanhar todo o sofrimento de sua mãe, mas perante a esse desconforto resolveu encarar o desafio de aceitar o convite. Ao chegar no hospital, as freiras foram logo ajudar as enfermeiras com que costume. Sara acompanhou uma religiosa que tinha mais afinidade, a mesma que ele havia feito o convite. Elas foram para uma ala onde se encontravam pessoas com doenças respiratórias. Em pouco mais de 15 minutos, ali naquele local, Sara ouviu uma criança tossindo muito. Veio logo a lembrança do seu pai, que sofria com os efeitos da nicotina. Ela não hesitou em ir até a criança, que parecia cansada de tanto pedir ajuda. A jovem, ao ver aquela cena, aproximou-se e segurou-se pela mão. Sentiu que a criança agarrou bem firme, mesmo que com pouca força. Olhou para Sara e deu um sorriso. Esse simples gesto comoveu a jovem, que não sorria com muita frequência. Sorriso esse que foi o suficiente para Sara quebrar a rotina e, ao sair da escola, foi novamente visitar a criança no hospital. Olá, como você está? Em uma dessas visitas, a criança fala para a moça que tem um sonho de ser freira. Sara ouve aquilo e fica impressionada com as palavras da menina. A fé em sua recuperação era motivada pela vocação religiosa. Algum tempo depois, a médica que cuidava da criança conversava com Sara e lhe comunicava que o quadro de saúde da menina estava piorando. Ela estava correndo risco de morte.
Nesse momento, a jovem lembrou de Deus. Pediu que ele não levasse agora, porque aquela criança queria ser feia. Sara não queria perder a menina como perdeu a mãe. Aquela criança era importante para ela. Fez ela ter fé, fez ela sorrir, fez ela ser caridosa. Fez de Sara uma pessoa importante. Após muita oração, a criança que se encontrava no leito do hospital finalmente recebeu alta e começou a se recuperar em casa. Motivo de muita alegria para todos. Passados os anos, Sara percebe que recebeu um chamado divino para a vida religiosa, que teve início no dia em que conheceu uma garotinha no hospital. Ela entrou em um processo de conversão. Convenceu o seu irmão também a mudar de vida e começar a participar dos eventos da igreja. Sara vai conhecendo a vida de uma religiosa quando se apaixona pela vida da caridade, pela vida simples que sempre teve, a valorizar as pessoas como aprendeu com seus pais. Aprendeu com as experiências vividas na igreja, na escola, no hospital, que quem crê em Deus tem uma vida mais simples e, consequentemente, mais feliz. Fé, oração, perdão, conselho, caridade, fortaleza, foram fazendo parte da vida da jovem que aos poucos se tornava um exemplo de religiosa, que Carla sempre admirou e conseguia ver o seu sonho sendo realizado por outra pessoa. Que antes não tinha fé e a alegria do adolescente era muito grande, quando chegou no período certo de ser postulante. Em uma manhã de domingo, a igreja estava em festa, lotada. Era um dia em que Sara ia mostrar para a comunidade sua consagração à vida religiosa. Todos estavam presentes: seu irmão, já crescido e empregado, sua ex-professora, que não conseguia segurar as lágrimas, seu amigo que ele fez o convite para ir à missa, e todas as outras irmãs do convento que ela recebeu o convite para conhecer. Todos estavam ali para compartilhar que agora irmã Luísa, homenagem a Santa Luísa de Marilac, patrona das obras especiais, o momento mais feliz daquela mulher que tanto sofreu, tanto chorou, tanto murmurou, e que agora está vivendo um momento muito feliz de poder amar o próximo, vivendo um momento de felicidade, vivendo uma vida simples, vivendo os ensinamentos de Deus, percebendo a felicidade, essa felicidade que só é possível amando a Deus sobre todas as coisas. O dia mais importante de sua vida, a menina Sara se torna irmã Luísa e aceita com o coração de Deus a vida religiosa. Muito obrigado. Muito bem, né? Essa foi a equipe vermelha, que agora vai tirar seu figurino, né? Vai ter ok.